Eu dou os espaços lá na aula que vem. Deixa eu só mudar agora a apresentação para lá. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um assunto para vocês, embora que a gente não vá assistir essa aula na profundidade que ela deveria ter, né? Porque requer um curso de eletrônica todinho para isso. Mas pelo menos nós vamos aqui ter uma conversa a partir dos vídeos que já estão lá, né, no AVA, sobre esses ferramentais que eles não são 100% comum para o técnico de informática, ou seja, não é todo dia que ele usa. Mas o fato de vocês terem uma noção, terem uma ideia de também fazer testes de eletrônica, permite que vocês sejam profissionais diferenciados, que tenham um melhor rendimento, tá? Então, olha uma coisa aqui. Aqui é um exemplo, né? Lógico, de uma pessoa fazendo uma medição numa placa qualquer, e é isso, sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, bom, é comum que o técnico de informática vá lá, vá fazer medições na placa para poder trocar um componente eletrônico na capa, na placa, aliás. Não, não é. O normal é o técnico de informática, ele, assim, grande maioria do tempo, principalmente quando ele trabalha em uma empresa que não é especializada em manutenção de hardware, ele vai trabalhar o quê? Fazendo troca de placas queimadas, ou troca de processador, ou troca de memória, quando acontece desses componentes serem queimados. Mas ele ir lá para trocar um resistor, um capacitor, ou um circuito integrado, é bem difícil para que o técnico de informática vá fazer, principalmente porque normalmente esse é um treinamento do técnico de eletrônica, para quem faz especificamente um curso de eletrônica, tá certo? Eu sou analista de sistema, mas eu sou técnico em eletrônica industrial e telecomunicações também. Eu vou só fechar a câmera aqui, pessoal, para mim, porque fica mais lento, né? E então, assim, o que é que acontece? Realmente é algo do técnico de eletrônica. Porém, o fato de a proposição na ementa, quando o Instituto Federal, né, o IFO, decidiu colocar na ementa pelo menos um conhecimento básico, ele é muito bom porque ele reforça vocês como profissionais para que vocês tenham alguma familiaridade com pelo menos medições básicas, tá? Isso é bem importante, é bem adequado para a gente. Hoje, vocês viram lá nos vídeos, né, ou verão lá nos vídeos, alguma prática, eles fazendo o exemplo ali, fazendo algumas medições. Eu vou reforçar um pouquinho essas medições, explicando para vocês aqui como é que a gente as faz, mas eu recomendo que além desse material e disso que que eu tenho proposto, vocês vejam também, seja no YouTube, já que nós estamos nesse período de pandemia, que vocês vejam no YouTube também outros vídeos de vendo pessoas fazendo teste de componentes e tendo aí algumas curiosidades em relação a isso. Essa aula ela não se limita somente a mim como professor explicando conteúdos para vocês, pedindo tarefa, mas eu desejo a vocês que seja algo da curiosidade de vocês também, para que vocês tenham, desejem conhecer mais sobre aplicar um pouquinho de eletrônica também nos conhecimentos. Não será tão comum, não será todos os dias, mas pelo menos é também gratificante, às vezes, quando você consegue fazer um conceito, vamos dizer assim, mais difícil desse, né? Então, aqui, ó, é um exemplo que a gente vai falar um pouquinho mais profundo nos próximos quadros, mas de uma placa que ele aqui tem e ele está fazendo uma medição ó, com a ponta de prova de um multímetro. Esse equipamento é um multímetro, como a gente tinha visto lá nas primeiras aulas, né, quando a gente ainda estava presencial lá no laboratório de hardware, a gente chegou a ver o multímetro um pouquinho e aqui ele tem uma escala que eu vou explicar para vocês daqui a um pouquinho. É,
medições constantes na placa que fazemos, quando fazemos medições. É medir, por exemplo, se está chegando energia da fonte de alimentação, se essa fonte está entregando. Entre os cabos amarelinho, 12 volts, e o cabo vermelho, 5 volts. O cabo preto é sempre 0 volts, tá? Se você medir ao contrário, vai queimar o multímetro? Não, vai ficar invertida a tensão, ela vai ficar negativa. Mas é algo para que você consiga entender e checar. Ó. Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma medição de 5,13 volts, ó, é o equivalente a 5 volts. Então, ele está testando um circuito que está funcionando com uma alimentação de 5 volts. A tomada, lembre-se que a tomada de casa, ela além de ser alternada, né, de ser uma corrente alternada, ela é, para aqui, para nós em Rondônia, de 110 volts, tá? 110 RMS, que a gente chama, que é médio, mas quando você vai medir lá com o osciloscópio, que é outro equipamento que eu vou falar daqui a um pouquinho, você vai ver que é mais do que esse valor, é 127 volts, na verdade, mas de pico a pico, né, de medição, tá? De pico ao zero, aliás. Então, aqui, ó, vocês têm um multímetro. Para vocês terem uma ideia, esse multímetro aqui, eu não sei mais quanto ele está custando, mas vocês podem comprar no Irmãos Gonçalves, aí em Guajará. Lógico, além dos Irmãos Gonçalves, vocês vão ter na Infotec, né? Vocês têm em outros locais também, mas ele é hoje tão corriqueiro e tão comum que você pode comprar no Irmão Gonçalves. Quando eu fui lá, Eduardo, eu vi esse multímetro na época quando eu estava presencialmente aí, e pode ser que tenha acabado até, talvez, mas lá naquele local lá onde eles botam bocal de luz, lâmpada, essas coisas, sabe? Conectores elétricos, essas coisas, cabos, tem normalmente o multímetro. A última vez que eu olhei, se não me engano, esse multímetro estava saindo, era 35, era R$ 40, tá? Não é absurdamente caro, é lógico que é um pouquinho aí, né? R$ 40, mas ele é suficiente para, assim, 99% das medições que nós precisamos fazer numa placa de computador, tá? Então, eu não sei se esse preço continua esse, mas é em torno disso, entre 30 e R$ 40. É, como é que ele funciona? Ele tem, ó, o que a gente chama aqui, ó, esse conjunto de pontas de provas, tá? O que são pontas de provas? Eles são, né, terminais onde a gente vai com essas agulhas aqui, ó, com essas pontas que eles têm, a ponta da ponta de prova, a gente vai pegar e pressionar ela contra uma parte metálica, normalmente, onde passa tensão na placa. Pode ser um componente, pode ser uma trilha da placa, pode ser um ponto de teste, ou pode ser inclusive a carcaça. Normalmente, nos casos da carcaça, quando ela está no negativo ou aterrada, a gente vai colocar a ponta de prova preta, normalmente, que é quem está ligado ó, com esse símbolo aqui, ó, que é o terra. Tá cortando esse pedaço aqui. Esse símbolo é uma ligação com terra. O símbolo outro aqui, ó, que é normalmente esse símbolo aqui, ó, de um triângulo, é o símbolo da pontinha a outra, da pontinha que mede as tensões ou resistência ou correntes, tá? Embora que eu vou explicar para vocês o que é colocar um circuito desse aqui em paralelo, em série, e medir uma resistência, que é quando o circuito não tem tensão nenhuma, na verdade. Tá? Bom, vocês veem que ele aqui, ó, é um equipamento que tem algumas faixas de valores para medir, né? Então, a primeira delas aqui, ó, que é a mais comum para a gente, para computador, que eu vou propor para vocês, é essa parte da escala aqui, ó. Essa parte da escala aqui, ela está medindo ó, de 1.000 volts, depois cai para 200 volts, 20 volts, 2 volts, que é a mesma coisa de 2.000 milivolts. Lembra da escala lá, né? Quando vocês viram já? 2.000 milivolts e 200 milivolts. Então, como é que você faz essa medição? Bom, primeiro você tem que ter alguma ideia de que você vai medir uma tensão contínua. O que é uma tensão contínua? Tensão contínua é quando graficamente ó, a gente tem no tempo, aqui, dado um valor de tensão, ela não varia no tempo, ela praticamente se mantém constante. Pode variar, mas muito pouco. Então, quando essa tensão ela está
assim, continuamente no mesmo ponto, vamos botar aqui que seja os 5 volts, então eu posso afirmar que isso aqui é de corrente contínua, tá? Ou tensão contínua também, como chama. Então, como é que a gente sabe isso? Normalmente, tudo que é alimentado por bateria ou por tensões que a gente chama tensões retificadas, como as tensões que vêm de uma fonte do computador, que é uma fonte que a gente vai ver no último conteúdo, tá na última segunda-feira. É uma fonte chaveada, que a gente chama. Normalmente ela traz para você 5 volts contínuos e 12 volts contínuos, além de algumas outras tensões, como 3.3, mas que são mais específicas ali, né? Então, essas tensões todas são contínuas. Tensões da tomada, tá certo? Tensões que a gente pega da tomada são alternadas. Aí você pode perguntar, mas professor, e não existe então nenhuma tensão alternada na placa-mãe? E existe, e muitas. Por exemplo, todo o sinal de dados que flui dentro das trilhas de um computador, embora ele seja de níveis lógicos, tá? De 0 e 1, ou 5 volts, ou 3.3 volts e 0 volts, ele vai se apresentar como um trem de pulsos com dados. Então, ele vai se assemelhar no computador a um sinal. É, eu vou escrever primeiro AC, mas na verdade esse sinal não é AC, por quê? Porque ele só tem dois valores. Ele tem ou o valor 5, ou 3.3, ou 12, e o valor zero. Então, ao invés de chamar ele de AC, a gente não vai chamar ele de AC, a gente vai chamar dele de um sinal digital. E aí é por isso que a gente vai ter que entender que sinal é diferente de tensão contínua, que é diferente de corrente alternada, que seria alternated current, né? Corrente alternada do inglês. Então, sinal é diferente nesse sentido, especialmente um sinal digital, tá? Então, nessa escala, se eu quero medir 5 volts ou 12 volts, eu vejo aqui o valor de escala imediatamente superior. Então, eu pego aqui, ó, eu tenho 20 volts aqui, ó. Então, eu pego essa pontinha daqui, ó, tá vendo que tem uma pirâmidezinha aqui, ó, um indicador apontando que aqui é onde ele está marcado. Então, eu desço aqui, ó, do off, do desligado, desço ele para cá, aí ele vai ficar assim, né? Mais ou menos para cá, marcando para cá, e aqui ele fica com a possibilidade de medir 20 volts. Ah, professor, mas se eu quiser medir 5 e baixar sem querer para o 2? Bom, alguns multímetros têm proteção, outros nem tanto, tá? Então, você medir com escalas menores do que a tensão que você está querendo medir pode queimar seu multímetro. Por isso é muito importante a gente ter a atenção de colocar sempre as tensões imediatamente superiores à tensão que a gente está medindo. Então, aqui, ó, vocês vão poder medir de qualquer coisa até 1.000 volts, qualquer coisa até 200 volts, até 20 volts, até 2 volts e até 200 milivolts. Até 200 milivolts você pode medir coisas assim como 1 milivolt, tá? E aí ele vai medir 0,01. A partir daqui a gente tem a escala, duas escalas aqui, ó, de tensão, só que esse sinal aqui, ó, é aqui um tio, né? Esse tio quer dizer que é um sinal AC, alternado. Então, é esse tipo de escala, né, ou 750 ou 200, que a gente vai pegar as pontas aqui e botar na tomada, mas a gente vai rodar isso aqui para cá, ou para o de 200 ou para o de 750, e vai lá e pode colocar isso aqui na tomada, lógico, tocando sempre sua mão na parte plástica e a parte de ferro colocar na tomada, e aí você vai medir aqui aproximadamente 110, 111, alguma coisa, 110 volts. E aí você vê que sua tomada está soltando uma tensão próxima ao que é esperado. Se ela tiver com 90, 80, 100, tem tensão, mas não está legal, tem algum problema. Tá? A sua tomada lá de energia da sua casa. A partir daqui, ó, eu tenho uma medição
de corrente contínua, tá certo? Ó? Que é, são essas escalas aqui. Você pode medir ó, a partir de 2.000 micro-ohms, ou seja, 2 miliohms, milhões, perdão, miliamperes, tá? Em corrente contínua. Você pode medir 200 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes e 10 miliamperes. Aqui. Não, perdão, e 10 amperes aqui, ó. É o máximo, é o limite que ele vai medir. Detalhe, tá? Valores, ele tem uma etiqueta aqui, ó, dizendo que para medir qualquer coisa acima de 10 amperes, ó, pega essa ponta de prova vermelha, opa, e muda ela, tira ela desse ponto aqui, ó, e coloca nesse aqui. Tá vendo? Ó? Quando você for medir 10 amperes. Por quê? Porque essa ponta aqui, né, ela não é feita para medir 10 amperes. Então, se você for medir corrente alta, muda para o de cima aqui. Aqui, ó, a gente tem uma medição que é muito importante para a eletrônica, mas para nós aqui na informática, dificilmente a gente vai usar, que é, ó, HFE é para medir transistores, tá? Se o transistor está com é, os valores, né, dos seus cristais igual ao esperado. Então você coloca aqui no HFE e aí você tem aqui, ó, essas perninhazinhas aqui, ó, no conector azul, para colocar aqui, ó, tanto uma junção de transistor negativo, positivo, negativo, NPN, quanto uma positivo, negativo, positivo. E aí você vai colocar as perninhas do transistor aqui, ó, do componente, e fazer essa medição. Para nós de informática, eu estou só dizendo em termos de curiosidade, mas é muito difícil que vocês vão fazer uma medição dessa para um componente do computador. Até porque a maioria dos componentes de transistores que estão no computador, eles são SMD, ou seja, eles são tão pequenos que eles não têm mais as perninhas crescidinhas para vir para cá. Então não dá mais para medir com esse soquete aqui. Vocês têm aqui, ó, um índice aqui de uma marcação para medir sinais digitais especificamente. Ó. Então, para medir, de repente, se existe a presença de um trade de pulso lá. Então, alguns sinais digitais do computador, em teoria, a gente poderia medir aqui, né? Mas é porque os sinais do computador eles são tão velozes, né? Tudo em megahertz, em gigahertz, que dificilmente a gente consegue fazer porque o multímetro entenda e meça isso aqui, tá? Porque ele é muito simples, é um equipamento muito simples. Aqui, ó, você tem nessa marcação aqui um que é muito utilizado quando o computador está desligado da tomada e você retirou a placa normalmente, está com a placa na mão, sem alimentação nenhuma. Tá vendo ele tem um sinal de uma buzininha aqui no começo? Essa buzininha é quando você colocar em dois pontos no computador e ele está medindo que um ponto tem uma ligação com o outro direta, ou seja, é como se tivesse um fio ligando de um outro para o outro. A gente chama isso de curto. Quando tem um curto e você bota nessa buzininha aqui, tá? E você acha esse ponto lá na placa do computador, ele dá um apito. Então você sabe que está curto-circuitado esses dois pontos que você fez. E também quando você tocar uma prova na outra, lógico que ele vai dar essa buzinadinha. Tudo isso aqui, ó, que a gente viu de escala até agora, são escalas vivas, ou seja, elas têm tensões vivas. Para a gente poder medir resistência de alguma coisa, a gente só vai medir com os equipamentos desligados, tá? Sem tensão. Minto, perdão, essa escala aqui de curto também, tá? Essa da buzininha também. Eles, ou seja, eles estão fora da tomada, eles estão fora de qualquer energia, de bateria, de qualquer coisa. Sempre com o circuito desligado. Porque a gente vai medir aqui o que a gente chama de resistência de um componente. Vocês lembram das aulas de física com o professor, ou talvez seja esse ano? Vocês estão estudando lá circuitos elétricos com resistores, capacitores. Talvez ele esteja dando, não sei, porque não, talvez não seja cobrado. Indutores.
Então, para você pegar aqui ó, um componente R, um resistor, é só colocar na escala que você acha que está a medição e colocar as pontas de prova em cada uma das pernas do resistor, do terminal. Não importa aqui se é positivo ou se é negativo. Tanto faz botar de um lado ou do outro, porque não tem nenhuma tensão entrando. Então, ele vai indicar se a resistência é de 580 ohms ou 580 quilo-ohms lá como resistência, tá? De um componente. Eu vou daqui a pouquinho, vou mostrar alguns componentes para vocês que eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês um resistor, tentar colocar aqui na câmera para vocês, para ver se dá para vocês enxergarem, tá? Então, é essa última escala que eu queria falar para vocês no multímetro. Então, no multímetro, que é uma das perguntas, inclusive, que eu fiz aí no questionário, a gente pode medir tensões, correntes, amperagem e resistência, principalmente. Além, nesse caso, pode medir também o caso dos transistores. Mas se você já me responder lá, que tem essas três medições e explicar um pouquinho quais são essas medições, o que elas são, está respondida a questão, tá? É, outras medições mais críticas, né, mais complexas. Existe esse equipamento chamado osciloscópio, tá, pessoal? Esse é um equipamento exclusivo. A gente viu lá que o multímetro mede corrente, mede resistência, né? O osciloscópio mede exclusivamente tensão, tá? O V só mede tensão. Só que ele tem uma capacidade especial, que é medir tensão no tempo, de forma gráfica. Então, é a variação dessa tensão no tempo que nos interessa medir no osciloscópio. Para quê? Você pode me perguntar. Para medir sinais, se esses sinais estão se comportando, estão tendo o período e a frequência desejada, além da própria tensão, tá? Do próprio vizinho. Então, ó, lembre-se, período de uma onda, frequência e também tensão. Como é que a gente faz essa medição? Bom, a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui específico, a gente tem ó, dois canais. Canal A, que a gente chama, ou aqui ele está chamando Y, mas normalmente o padrão é canal A, e o canal B, CHB, tá? Você vai colocar uma ponta de prova também específica de osciloscópio, vai plugar ela aqui nesse cabo que se chama BNC, e você vai variar aqui sua onda, né? Os valores aqui que você quer medir, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Aqui nesse caso, ó, você vai pegar eles e vai verificar eles na vertical, qual é a altura, né, da tensão que está medindo, aqui também. E aqui, para os dois sinais, se você estiver medindo dois sinais, é a escala na horizontal. Quanto você está medindo de tempo nessas divisões. Aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas vejam, vocês já veem vídeos lá que tem lá, né? No vídeo sobre o osciloscópio, mas vejam mais vídeos se vocês desejarem, onde tem diversas funções nos osciloscópios, tá? O osciloscópio é um equipamento muito interessante, muito bom. Ele é um pouquinho, para não dizer, bastante caro. Mas quando uma assistência técnica, quando uma empresa tem um osciloscópio, é um bom sinal. Ela consegue fazer manutenções muito mais profundas, né? É, para vocês terem um exemplo, aqui, ó, é a telinha de um osciloscópio que foi copiada, né? E aí você tem aqui, ó, um sinal alternado, que é, na verdade, uma senoide, né? Aqui nesse caso, uma cossenoide. Uma cossenoide, se lembra que vocês estudaram seno, cosseno, tudo em matemática? Então, essa é uma cossenoide, é um sinal mesmo, lá elétrico, que é assim, dessa forma. E ele tem algumas características aqui, ó.
Então, você tem aqui ó, um ponto sendo medido aqui ó, em 3,52 microsegundos, tá certo? No ponto de medição que ele está aqui. Tem que achar depois só qual é a tirinha dele, se é essa ou é essa que ele está marcando. Ele tem 4,12 volts no primeiro canal, né, no A, e no segundo ele tem aqui, ó, 1 microsegundo, ele está no ponto de 1 microsegundo, e com 2 volts, tá? Nas escalas, que aí a gente vê aqui, ó, eu tenho uma escala de 1 volt aqui embaixo, ó. Isso quer dizer para mim que cada quadrado desse aqui, ó, opa, cada quadrado desse aqui, ó, na gradezinha aqui, é 1 por 1, aqui 1 volt, e aqui 1 unidade de microsegundo. Tá vendo que aqui tá 1 microsegundo? Então, ó, eu sei que esse aqui, ó, ele tá no certeiro aqui, ó, no 1 volt, tá bom? Então, é assim que a gente olha, interpreta esse sinal e vê se esse sinal aqui, com esses valores, corresponde ao sinal que eu esperaria no ponto de medição. Eu também tenho osciloscópios de mão, tá? São absurdamente caros. Eu já vi osciloscópio desse de 5 a 8 mil reais, mas são muito bons. É muito bom ter um desses porque você pode levar para todo canto. O osciloscópio que eu tenho é um desse, grandão. Ele é portátil também, é só você botar na bolsa, mas ele é grandão, parece um data show, né? Esse aqui não, parece um multímetro, você bota no bolso, praticamente. Aqui, ó, como eu já tinha explicado, aqui a gente tem, ó, o eixo vertical nos dois canais, ó, canal um, canal 2, canal A, canal B, né? E aqui, ó, no eixo horizontal, o tempo, né? Tempo e tensão. Problemas a se verificar na hora que nós vamos medir alguma coisa com o osciloscópio, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente tem nesse desenho uma representação de uma tensão alternada, ou seja, é uma fonte AC, tá? De corrente alternada, de corrente alternada, tá? E aí, ó, ele está dizendo aqui que é V1. Vamos dizer que aqui seja um 12 volts alternado, por exemplo. E aí, ó, eu tenho aqui dois componentes. Um resistor, vamos dizer que aqui que é de 1 mega ohm, e aqui ele tem um diodo. Vamos dizer que a tensão nesse diodo, normalmente, comum é ela ser, quando contínuo, de 0,7 volts. O problema é que, na medição da ponta de prova do multímetro, ela já tem o positivo, ó, e o negativo ao mesmo tempo. E o negativo, normalmente você vai lá e aterra ele. Então, quando a gente faz essa medição aqui, ó, querendo colocar um canal no resistor e um canal aqui no diodo, no outro componente, eu tenho que lembrar que eu estou colocando aqui, ó, os dois aterrados no mesmo ponto, na verdade. Então, se esse ponto aqui, ó, é o terra, ó, tá vendo que eu estou mostrando aqui que tem um aterramento? Mas esse ponto aqui, ó, da outra ponta de prova, é um aterramento também. Então, esse ponto e esse é o mesmo ponto. Então, na verdade, eu passei um fio daqui para cá, curto-circuitando o meu diodo. Então, tem que ter muito cuidado ao fazer medições com osciloscópio para ter certeza que você não está medindo, colocando os dois pontos com duas tentativas de ter referencial de terra diferente. Se você fizer isso, você normalmente, uma das medições, como é nesse caso do diodo aqui, você está curto-circuitando. Você está fazendo isso aqui, ó, colocando um fio daqui para cá. Ao fazer isso, pode ser que não aconteça nada, porque você está só curto-circuitando e vai medir esse daqui, e isso aqui vai medir um curto lá para o osciloscópio. Pode ser que ao fazer isso você esteja com uma corrente muito alta a partir do curto que você deu, e isso vá para o osciloscópio e queime o osciloscópio. A medida certinha de fazer no osciloscópio é: você já tem as duas perninhas dele aterradas, com aquelas pontinhas de prova dela, e você mede no componente antes e depois do componente. E aí você tem a tensão. Nesse caso aqui, ó, é um resistor e um capacitor. Então você está medindo
a onda que está em cima do resistor em relação ao capacitor, ou seja, ela todinha em relação ao terra, né? E você tem também a onda do capacitor em relação ao terra. Para você saber o que está exclusivamente no resistor, é só você subtrair o canal 1 menos, matematicamente, do canal 2. Existe essa função já pronta no osciloscópio. E aí você tem um sinal específico do que está rolando somente no resistor. Tá? É, eu tinha mostrado para vocês também, e aí é mais aqui, é um a mais aqui na aula, que é um complemento, tá? Esse aqui é a mesma instrumentação que você usa para dar manutenção em celular. Ou seja, são chaves de fendas muito pequenininhas, especializadas, daquelas. Aqui, ó, são placas, né, de celular. Você tem normalmente pinças, estiletes, né, solda, pequenininha, bem menorzinha, espátulas para poder abrir o celular ou é, relógio, smartwatch, né, ou mesmo um computador. E aí você tem pastas térmicas, flux, que a gente chama, que é para você colocar e conseguir tirar componentes que são SMD, que são componentes muito pequenininhos, tá? Então, esse instrumental aqui, ó, esse instrumental aqui todinho vocês devem conseguir comprar, aqui em Porto Velho, pelo menos, você consegue comprar esse instrumental aqui todinho abaixo de, com certeza aí, vamos ver, somando tudo aqui, ó, pensa abaixo de R$ 300. Por quê? Porque isso aqui não tem as partes eletrônicas, né? A próxima passo é a parte eletrônica. Então, isso aqui, ó, é uma estação de solda, é um ferro de solda, só que ele é controlado através de uma estação, com uma temperatura aqui que você consegue deixar constante. Existe o ferro de solda sozinho para vender, com a tomadinha dele normal, mas existem as estações de solda. Qual é a diferença da estação para o ferro de soldar? É que a estação de solda, você controla a temperatura do ferro de solda para poder derreter a solda que está lá nas perninhas dos componentes, só que numa temperatura controlada, da qual você consegue colocar mais alto ou mais baixo, exatamente no valor que você quer. Além disso, existem hoje as estações de solda que tem soprador de ar quente conjugado, né, com o ferro de soldar tradicional, tá? Aqui, ó, você vê, ó, que para um lado você pode botar aqui, ó, 147 graus e para o outro 200 graus, com duas fontes, ó, para ligar um e outro separadamente. Ela é conjugada, né? E aqui você pode regular, ó, temperatura e valores aqui, né? Intensidade do ar. E para que você usa um ar quente? Você usa um ar quente porque hoje, pessoal, é tão pequenininho um componente que você precisa, além de usar aquelas pinças, você precisa usar, inclusive, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês na câmera. Vocês precisam usar um microscópio que pode começar desde aquele microscópio baratinho USB, que você encontra aí no mercado, até mesmo um microscópio daquele, né, que vem, que é binocular, que você bota no olho mais caro. Então, é uma variedade aqui de implementos. Quem quiser, após terminar o curso técnico, montar uma lojinha para dar manutenção de celular, pode conversar comigo que eu dou uma dica sobre os materiais e cursos que vocês podem fazer, porque é algo que você sai na hora do mercado de trabalho e você já consegue ali fazer um dinheirinho mensalmente, tá? Muitas pessoas trocam tela de celular, ajeitam celular. Aqui em Porto Velho, pelo menos, quando a gente chega ali lá no local onde o cara faz, o cara, em menos de 2 horas, chegam umas duas pessoas, três pessoas para trocar a tela. E cada serviço ali, o cara cobra 100, R$ 200. Então, ganha R$ 600 num dia, tranquilamente. Num dia de serviço apenas. Quando você derrete a solda com aquele ferro de soldar, você precisa, lá, você lembra que eu mostrei lá na primeira aula? Você precisa sugar, às vezes, a solda que está lá para poder trocar um componente. Esse equipamento aqui se chama sugador de solda. A gente já viu ele lá no começo. Estou mostrando de novo para saber que isso faz parte da bancada
nesse sentido mais de eletrônica. E aqui um outro kit ideal para ter, que é o sugador, o suporte para o ferro de soldar, caso você tenha comprado ferro de soldar avulso e não a estação de solda, porque o ferro de soldar avulso ele custa também 30, 40 reais ali, e um alicate de cortar fio, importantíssimo, tá? E aqui, ó, são os pacotes de solda, tá? De estanho, que a gente chama, né? Não confundir essa solda, perdão, com aquela que você vai e solda o portão da sua casa, tá? Essa aqui é bem pequenininha para soldar os componentes, tá? Feita de estanho, praticamente. Bom, existem hoje, em relação aos vídeos e a essa aula, vocês têm três perguntas ali para responder, com o prazo também até o dia 30. Eu peço para vocês não excederem ali, não extrapolarem muito os dias, né? Lá, tentem fazer hoje, amanhã, para não deixar lá para o dia 30. Embora que eu abri o prazo, já que sempre algumas pessoas precisavam de mais prazo, então ele está aberto até o último dia de aula, lembrando que no último dia é o último dia, entregou, não entregou, não tem nota, né? Vai para a recuperação. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, mais um pouquinho ao vivo, aqui, vou dar só uma pausinha para eu pegar aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Você pode comprar componentes eletrônicos para substituir na placa separado. Eu vou mostrar primeiro aqui na câmera do celular. Ó, isso aqui, ó. Só que tá vendo que ela não consegue focar, ó. Isso aqui, ó, ela conseguiu focar um pouquinho. É um resistor, ó, tá? Então, se você quiser fazer aquela medição lá, você vai colocar as pontinhas do seu, do seu multímetro aqui, ó, para medir um ou outro. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar ele aqui e dar uma ampliação bem grande nesse componente para mostrar a vocês que existem códigos, tá? Somente por questão de curiosidade. Vocês não precisam aprender isso, somente se vocês quiserem, de forma curiosa, né? Saber isso.
Então, é, olha só, pessoal. Tirar a tampinha aqui. Pronto. Olha só. Isso aqui é um resistor, tá? Que você vê num componente normal, numa placa dessa de computadores. Para vocês terem uma ideia, nessa escala que eu estou mostrando para vocês. Esse é o resistor normal. Não é o SMD, tá? Como é um resistor SMD? Olha uma coisa. Para vocês terem uma ideia de comparação de tamanho dos componentes de miniaturização. Olha só. Vou tentar me aproximar ao máximo. Mas tá vendo esses componentes quadradinho pequenininho aqui, ó? Nessa plaquinha, ó, que tá do tamanho da minha mão, que a gente tem alguma dificuldade de ver, ó, para poder trocar com aquela estação de solda que eu falei, a gente só consegue se a gente tiver um aumento, que é o tamanho desses componentes, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, é o tamanho, ó, a pinça que eu vou colocar essa pinça aqui, ó, tá? Olha o tamanho dessa pinça comparado ao meu olho aqui, ó, para vocês verem o tamanho dela perto do componente. Ó, deixa eu fechar ela um pouquinho. Olha uma coisa, isso aqui, ó, é a pinça. Tá vendo que tem uns pelinhos aqui, ó? Consegui pegar na mão aqui, ó. Esse pelinho aqui, a olho nu, a gente não consegue ver. Então, só para mostrar a vocês, hoje em dia, a diferença que é do que era antigamente, né? Os componentes para a gente dar manutenção. Para poder. Esse é o tipo de manutenção aqui que você tem que observar se vale a pena conseguir dar manutenção nele, se você vai conseguir, né? Ou não. Porque o grau de dificuldade é muito grande. O que antigamente era relativamente fácil, tranquilo, é, hoje em dia já não é. E conforme o preço de placas e tudo, infelizmente nós estamos vivendo um aumento de dólar caro, né? Mas o preço de placas e isso tudo, ele era é, melhor e agora está ficando pior. Mas ainda assim, está barateando tanto o preço das coisas que às vezes não compensa mais comprar o componente. É melhor comprar de novo o hardware, né? Vou tirar aqui a câmera. E eu queria só mostrar só mais uma coisa a vocês aqui. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar no celular. Mas é como fazer a medição lá de resistência, né? Por exemplo, mostrando para vocês na prática como é que faz a medição de um resistor.
E não, tá, tá sem bateria. Tá falhando a bateria do motivo, tem que trocar a bateria dele. Então, essa prática, vou comprar bateria e aí na próxima aula a gente faz. Mas, basicamente, sem mostrar o valor, né? Porque ele está com a tela se apagando, a gente pega, ó, no componente, sem energia, né? Ele está aqui, e aí você coloca ó, uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui. Quando o componente está destacado na placa, da placa, né? E é assim que você olha se o valor dentro do seu multímetro está ok. Tá certo? É basicamente isso. Agora eu vou abrir para perguntas, pessoal. Atentem para esse momento que chegamos, porque é nesse momento que vocês tiram dúvidas e perguntas. Depois não me digam que não houve espaço para dúvidas e perguntas. Quem deseja aí tirar perguntas, tirar dúvidas, se há dúvidas em relação ao exercício, às questões que precisa responder para essa fase. Wilker, tem dúvida, Wilker? Não, professor, teu não. Tranquilo. Tranquilo? É, vamos lá. Jean, tá aí, tá com dúvida? Jean tá por aí, Jean? Silviane, pessoal, cadê vocês, pessoal? Podem abrir os seus microfones aí, que se alguém estiver tentando falar sem abrir o microfone, não estou ouvindo, não. Silviane, Tá de boa. qual a principal dúvida? Chegou a assistir os vídeos de manhã? Não, ainda não. Ainda não? E então, Jean tá aí por aí, Jean. Tá ok, Eduardo? Tô aqui, professor. E aí, meu cara? Quer que dúvidas? Quer que você passa? O momento de falar é agora. Não, professor, sem nenhuma dúvida, professor. Andressa, pronto. Então vamos passar para a próxima fase, tá? Que eu queria deixar já pronto para a aula que vem, para a gente não perder tempo na aula que vem. Então, olha só, pessoal, prestem bem atenção nisso, que na próxima aula nós já vamos partir como se vocês estivessem sabendo já disso, tá? Então, ó, uma coisa, eu quero que vocês venham aqui na internet e acessem um site chamado Tinkercad, tá vendo? Anotem aí, ó, tinkercad.com. Vou colocar aqui no chat. Ó, deixa eu escrever direto aqui. Tinkercad.com. Vocês vão entrar nele e vocês podem fazer login, ó. No meu caso, eu já tenho, mas vocês podem entrar com o próprio login do Google que vocês têm, né, do Gmail, pode ser adicionando o usuário da própria Autodesk ou da Apple. Eu, nesse caso, vou fazer com o do Google, tá?
Então, vou entrar aqui como do if, né? Então, quando você entra, ele às vezes, como eu já entrei, ele não pediu mais nada, mas às vezes ele pede somente para que você registre ali que você tem o seu usuário. Então, aqui, ó, vocês têm aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a tela, alguns níveis aqui, ó. Projetos em 3D, circuitos, blocos de código, que é construir código com bloco ao invés com apenas código normal, né? Nós vamos, para essa aula que vem, a próxima, nós vamos em circuitos, tá? Circuits. E aqui, ó, nós vamos então clicar em criar um novo circuito. Então, o que é que ele tem aqui, ó? Ele tem aqui diversos componentes do mundo real. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um resistor, ele tem LED, tá vendo que é lâmpadazinha lá também. Tem ó, alguns tipos de capacitor, né? Por exemplo, aqui um capacitor é provavelmente um capacitor cerâmico, mas aí você pode também copiar aqui um capacitor eletrolítico. Tem outros aqui também. Ó, pode botar diodo, como a gente viu ali no circuito. Pode colocar sensores, como um sensor de distância. Tá vendo? Piezoelétrico. E vocês podem adicionar para fazer a medição de um multímetro. Tá vendo? Então eu vou aqui pegar e criar um circuitinho bem rápido para a gente. Aqui, ó. Ele é dividido também em coisas, né? Aqui, ó, como básico, Arduino e tal. Vou adicionar aqui para a gente, ó. Vou adicionar uma bateria de 9 volts aqui. Vou colocar uma ligação para o negativo da bateria. O resistor está ligado no. Tá vendo? Para o negativo. Vou colocar aqui um LED, onde o catodo aqui, ó, eu posso colocar ele direto aqui. Aí, aliás, no resistor. E o anodo, que é a parte positiva, no da bateria. Tá? Inicialmente, o resistor, deixar o valor aqui, ó, é de 1 kΩ, que é o resistor que está aqui na cor, tá? Depois, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre medições de cor, de componente, mas que é um detalhe, não precisa vocês saberem 100% disso, não, é mais como uma curiosidade para a nossa disciplina. E aqui, se nada deu errado, a gente consegue acender a lâmpada aqui, ó, acender o LED. Tá vendo que posso parar a simulação, ó, e desligar o LED aqui, ó. Por quê? Parou o circuito, né? É como se eu tivesse interrompido. Então, esse vai ser aqui, vai ser nosso local onde a gente vai fazer alguns testes de medição, como por exemplo, ó, eu posso vir aqui e medir aqui, ó, na parte negativa do multímetro aqui, ó, medir aqui, ó, o anodo, colocar em tensão e ligar de novo, ó, e ver qual é a tensão dos 9 volts aqui, ó. Eu tenho 1,5 volts. Lembre-se que isso aqui é a ponta do multímetro, né? A minha pontinha de prova lá, o positivo e negativo. Ele diz aqui, ó, negativo e positivo, para você saber quem é. Estou medindo a tensão que tem no LED. Ora, se 9 volts, 1,95, quase 2 está indo para o LED, então eu tenho que ter 7 ponto alguma coisa aqui no resistor, né? Vamos medir no resistor então para ver quanto é que é. Parar o circuito, desligar o circuito aqui e vou tirar aqui. Deixa eu matar aqui. E agora eu vou botar para cá, ó, meu multímetro. Vou colocar de novo o negativo no negativo da bateria aqui, ó. Opa. E aqui, ó, o positivo
no positivo, aqui o resistor não tem positivo, mas na parte positiva do circuito onde o resistor está. Então, ao iniciar a simulação, eu tenho que medir 7,4. Por que que está faltando 0,01 volt aí? É que ele simula aqui também até uma mini perda, né? Que teria pela resistência dos fios. Então, esse aqui vai ser nosso multímetro. E eu posso configurar ele, ó, desligar ele aqui, ó, configurar ele aqui para medir resistência, tá? Como é que eu faço isso? Deixo ele do jeito que está aqui e desliga a bateria do circuito. Então, vem aqui, ó, para desligar meu circuito, deleto isso aqui. Ele já está medindo o próprio resistor aqui, onde ele está, ó. E tendo certeza que não está passando tensão, iniciar a simulação. Tensão está 0 volts, por quê? Porque está desligado, não tem tensão. Mas qual é a resistência? Então, ó, 1 kΩ, 1000 ohms. Então, ele mediu direitinho a proposição aqui do resistor. Porque eu venho aqui, clico no resistor, ó, é um resistor de 1 kΩ. Então, o multímetro mediu direitinho. Fosse medir uma corrente, voltaria, né, para a simulação. Coloco, então, o multímetro aqui, ó. Vem aqui e apago as perninhas dele. E aí, quando eu vou medir corrente, a corrente, o multímetro ele tem que estar em série com o circuito. Então, ó, coloco aqui e insere como se ele fosse um outro componente, coloco com a bateria. Faço a simulação, deu erro porque ele está medindo resistência, né? Fosse num multímetro normal, isso era uma coisa ruim, tá? Podia até queimar, mas ó, aqui, ó, 7 miliamperes, ó, 7,04 miliamperes. Por quê? Ele não é de 1 kΩ, não é? Eu tenho 7,4 volts passando, 7,4 dividido por 1000 é 7,4 mili, porque está dividido por 1000 amperes. Tá? Então, os nossos conceitos de chave, de fonte chaveada, já que a gente não tem um laboratório físico lá, de verdade, lá no IF, eu vou preparar um circuito aqui de fonte chaveada, simples, para a gente fazer algumas medições na próxima aula, tá? Então, eu quero que todos façam login aqui, precisa fazer login, para que a gente na próxima aula não fique atrapalhado, não chegue e não saiba o que está acontecendo. Combinado todo mundo? Quero que todo mundo aí que esteja agora aí diga sim. Ok, também tá certo. Beleza. Maravilha. Pronto. E aí na próxima aula eu vou passar então o trabalho que é justamente nesse Tinkercad, os conceitos que eu vou pedir para vocês explicarem, vai ser montando um circuitinho simples, tá? E vocês vão explicar. O enunciado eu ainda não botei não, porque eu ainda vou fazer a aula lá, tá, pessoal? Que vai ser para a próxima, para apresentar lá na última aula. Apresentar sim, fazer o videozinho para botar lá na última aula. Mas aí vai ser basicamente o circuito que eu pedi para vocês montarem, vocês explicando as medições que estão fazendo em 5 minutos. Ó, o circuito é esse, você pode montar fora do vídeo o circuito. Aí, ó, o circuito é esse aqui. Eu estou pegando um multímetro, estou medindo isso, estou medindo aquilo. Fica mais interessante assim também, né? A aula com um negócio prático para fazer, né? Maravilha para todo mundo, então? Bom, tem sim, tem ok, tá tudo sossegado aí, então, né? Bom, pessoal, a aula era isso. Vou abrir de novo para dúvida. Se alguém tem dúvida disso que eu expliquei, de como fazer o login, e aí? Tudo tranquilo, sem dúvidas. Agora vou perguntar então, quem tem dúvida e aí bota sim ou não.
Quem tem dúvidas, escrevam aí no chat sim ou não. Ou abra o microfone. Beleza, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é isso. Eu agradeço aí a presença de todos. Lembrando a todos do nosso acordo, né? Nosso acordo é a aula continua como está em relação ao que discutimos. Discutimos aqui, só para falar um pouquinho disso para ficar gravado, que três possibilidades para fazer as próximas duas aulas da nossa disciplina, que a aula poderia ser pela manhã e à tarde, via web, fazer a apresentação do trabalho. Ou poderia ser lá, pela manhã e ao invés de ser uma apresentação via web, faria um vídeo com a apresentação para entregar no último dia. Ou como está, continua como está, à tarde as aulas, é o que significa como está, e vai ter o vídeo que vai ser dito na próxima aula, para que esse vídeo seja entregue de 5 minutos, explicando o circuito que vai ser passado para cada equipe, tá? Então, podem formar já duplas, tá? À vontade de vocês, podem formar duplas, vão se formando duplas para fazer esse circuito, já que nem todos, embora que uma coisa, tá, pessoal, o Tinkercad você consegue acessar pelo celular. Eu consigo aqui pelo meio, todo mundo consegue. Qual é a única coisa que eu achei assim, no micro é melhor, sabe? Porque arrastar isso tudo aqui no celular você consegue. Mas nossa, dá um trabalho que o cara fica doido aqui para fazer. Então, realmente, fazendo no computador é melhor. Com isso, eu não quero dizer que é impossível fazer no celular. No celular se faz também. Então, não teria problema para quem tem só celular. E aí, façam as duplas de vocês. Se quiserem manter as mesmas duplas da disciplina anterior, não tem problema. Se não, façam novas duplas. Aí pode ter trio também. E aí, vocês vão fazer o circuito que eu passar. Muito bem, então, todo mundo tranquilo? Quero agradecer, então, a aula a vocês também, ao puxão de orelha um pouquinho para a gente modificar o da aula, embora que foi feita a pesquisa, tudo continua como está pela votação de vocês, mas fica bom porque fica logo decidido, né? Pelo conjunto, por todo mundo querendo um modelo, enfim. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Até segunda-feira que vem.